Liberdade já passa por Lisboa. A noite da cidade é vibrante, as atuações ao vivo são substituídas pelo DJs. O Cova da Onça, o Hipopótamo, o Tamila Club, o Confidencial ou o Night and Day eram algumas das discotecas da moda. Surgem também espaços como o Scarlatti Club e o Finalmente, onde homens se apresentam como mulheres em glamourosos espetáculos de transformismo. E é lá, num desses espetáculos, que Carlos Castro é descoberto. Escreve, prepara e atua. Uma jornalista que assiste na plateia fica maravilhada com aquele homem pequenino, voz aguda e gargalhada inconfundível. Convida-o para colaborar com a revista Nova Gente. Carlos Castro transforma-se num dos principais ditadores das regras da fama no Portugal do século passado. Quem era famoso e quem não o era. Quem tinha uma vida interessante e quem estava fora de moda. Quem era ridículo e até quem é que tinha o estatuto de celebridade. Aos 66 anos é influente e é a quem todos queriam agradar. Ou pelo menos, a vida é mais fácil se assim for. Mas a verdade é que nesta história que lhe contamos, talvez o tão desejado protagonismo não seja dele. É antes de um jovem de 20 e poucos anos, que até 2011 ninguém sabe quem é. Este é o Aqui Há Crime, um podcast da SIC comigo, Júlia Pinheiro, e com a jornalista Marta Gonçalves, onde lhe contamos alguns dos mais violentos e chocantes crimes que marcaram o país. A história da vítima e do agressor, como se conheceram, a arma e os motivos, o cenário e as pistas deixadas. O que aconteceu? Este é o lado B do primeiro episódio, Morte em Nova Iorque. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. O tal jovem, que até 2011 ninguém sabe quem é, chama-se Renato. E quer ser modelo. No entanto, é por um dos homicídios mais sádicos do crime português que fica conhecido. É ele que mata violentamente Carlos Castro. Conta-nos quem é o Renato, Marta. Há muito que a mãe Odília Pereirinha e a irmã Joana Seabra não aparecem nas televisões ou estão disponíveis para falar da história que tornou a família conhecida. Telefonámos a Joana e atendeu quase de imediato. Era meia da tarde, estava no trabalho e, com alguma atrapalhação na voz, agradeceu o contacto, mas diz que a família quer continuar em silêncio. Um contraste total com aquilo que fizeram há 14 anos, tal como podemos ouvir nesta entrevista à SIC, poucas horas depois da detenção de Renato. Como é que receberam estas notícias? Pela comunicação social, e até agora é só assim que a gente tem recebido. E causa alguma estranheza, algum espanto? O que é que têm a dizer sobre tudo isto? É assim, eu conheço o meu irmão, tal como os amigos e toda a população que está de perto com ele. Ele é uma pessoa extremamente calma, boa, amiga do seu amigo, nunca faz mal a ninguém. Como é óbvio, tenho a certeza absoluta que ele não fez nada. E se pontualmente alguma coisa se passou, há uma grave história por trás disto tudo, alguma coisa aconteceu. O meu irmão é a pessoa mais pacífica que eu conheço no mundo inteiro. Ele tinha ido a Nova Iorque com o Sr. Carlos Castro por trabalho. O Sr. Carlos Castro estava a ajudá-lo neste mundo da moda, ia ser apresentado a algumas agências e era isso que estava-se a passar. O Sr. Carlos Castro entrou em contacto com ele pelo Facebook a dizer que poderia o ajudar no mundo da moda. O Renato disse logo que era agenciado pela Fátima Lopes e o próprio Sr. Carlos Castro disse: não te preocupes, eu conheço a Fátima, falo com ela, e que ela disse que não havia problema nenhum, que o Renato até via que podia ter futuro para o Sr. Carlos Castro investir nele, uma relação profissional. Acredito que talvez também uma amizade, porque foram trabalhando os dois juntos e é o que nós sabemos e isto temos a certeza absoluta. Renato cresceu com duas mulheres, a irmã, que acabámos de ouvir, e a mãe. Nasceu no último ano dos anos 80 em Cantanhede, a algumas dezenas de quilómetros de Coimbra. Numa entrevista ao jornal Sol, em 2011, Odília
descrevia o filho como um jovem afetuoso. Um excerto do jornal aqui lido pela jornalista Joana Pereira Bastos. É um atleta. Pratica basquete, handball, futebol, natação, ténis, voleibol. Tinha laços de grande afetividade e amor com a família. Não do pai, porque o pai foi para o Algarve e abandonou com 5 anos. Estava ele na 2ª classe. Mas ele cresceu feliz, porque eu sempre fui uma mãe muito presente. Sempre fiz o possível e o impossível pelos meus filhos. Odília quis que o filho estudasse ciências farmacêuticas, mas foram outras ciências, as do desporto, que o levaram para a universidade. E é durante a licenciatura que Renato apresenta um novo sonho à mãe. Fiquei muito surpreendida quando ele me disse que se tinha inscrito no programa à procura de um sonho. Na altura não gostei, porque era um mundo que não me dizia nada, muito promíscuo. Quando Renato recebe a notícia que é um dos selecionados, tudo muda. A mãe manda fazer cartazes e estampar o rosto do filho em t-shirts. Força, Renato, pode ler-se numa delas. Em todos os programas, Odília e Joana estão sempre presentes. As mulheres da vida de Renato. Lá em casa eu vivo com a minha mãe e elas gostam muito de telenovelas e meteram-me o vício. E acabo por gostar de telenovelas também. Eu sempre tive este bichinho, fiz lá uns desfiles em Cantanhede pelas lojas e sempre ambicionei ser modelo. 24 jovens, 12 mulheres e 12 homens com idades entre os 15 e os 21 anos, lutam todos os domingos à noite na SIC para serem o Face Model of the Year. Havia sessões fotográficas, desfiles de passarela, um formato muito ao jeito do programa norte-americano America's Next Top Model. O concurso ainda se mantém, mas não voltou a ser transmitido na televisão. A edição de Renato foi a única com destaque de prime time e a estilista Fátima Lopes, tal como ainda hoje, era uma das juradas. Ele era um miúdo de aldeia, se pode dizer. Era aquele miúdo que dizia que assistia à novela com a mãe e a irmã. O mais, até diferente dos outros miúdos, porque miúdos daquela idade não dizem sequer estas coisas publicamente. De todos os candidatos daquele concurso, ele era o mais tímido e o mais pacato. Alto, magro, entroncado e com o rosto com as proporções certas, como dizia o júri. Renato chega à final, mas não é o nome dele, que chamam quando o anunciam o vencedor. Os vencedores do Face Model of the Year 2010 são Joana Cruz e Diogo Abreu. A atitude do modelo também é importante, e ele era o oposto disso. Ele não tinha uma personalidade forte, determinada, que entrasse em passarela e fosse marcante. Não tinha potencial de top model, nunca teria. Aliás, tanto que ele não ganhou o concurso. Chega à final, mas não ganha. E também chega à final porque ele era aquele miúdo que era fácil gostar, era fácil criar simpatia, porque era o menino pacato, o menino bonzinho. Ele não tinha nada a ar de maléfico, nada. Ele era o oposto do maléfico, o oposto. Agora, top model, aquela mentira que foi criada por eles. Uma mentira? Criada para enganar a mãe de Renato e justificar a presença de Carlos Castro na sua vida. E como é que a Fátima Lopes e a agência Face Model são envolvidas? A suposta criação só é descoberta após um homicídio. E não é só a relação entre Renato e Carlos que é escondida do júri do concurso, como mais tarde. O Renato falta a vários castings que lhe são marcados pela Face Models, que o agenciou e é uma das maiores agências no país. Mas sobre isso, é melhor ouvirmos a Fátima Lopes mais uma vez. A mentira que eles criaram de ir lá para fora para agências, para convencer a mãe de que o Carlos Castro estava a ajudar a lhe arranjar agências lá fora, nunca seria assim. Para ele ir lá para fora, nunca iria com um amiguinho que lhe ia arranjar trabalho. Os nossos modelos da Face vão lá para fora, mas somos nós, a agência, que internamente fazemos acordos e contratos, e eles miúdos, quando saem de cá, vão com um contrato assinado, com uma agência fidedigna e com garantia que serão muito bem recebidos. E eles foram, os dois, enganaram a mãe, não foi só o Carlos Castro, havia ali um acordo entre os dois, isso aí é certinho.
Carlos já começara a contar aos amigos que estava apaixonado. Aliás, tinha-o dito ao microfone de um evento que apresentou por aqueles dias. Na sala de maquilhagem, entre os arranjos aos cabelos antes de entrarem em direto, comentou com a amiga Fernanda. Insistia neste amor assolapado com 44 anos de diferença. E quando a amiga e colega de trabalho lhe pedia juízo e cuidado, ele continuava a divagar como um romântico. O Carlos achava que ele ainda não tinha saído do armário, mas que estava lá fechado. Deixou-me no ar que o Renato não tinha ainda decidido na sua cabeça qual era a sua opção sexual. Era evidente que ele tinha ciúmes e tinha sobretudo ciúmes que ele afinal gostasse, mas era de estar com meninas e não com meninos. E as pessoas diziam que ele era complicado. Era complicado. E era, porque era complicado no aspecto de ter ciúmes das pessoas. Se davam mais atenção a outra pessoa e não davam a ele. Era um homem que gostava dos seus amigos e era muito possível em relação aos seus amigos também, basicamente. E gostava de ser amado. E gostava de ser mimado. De Renato não se conhecia qualquer namorado, só namoradas. Família e amigos só ouviram falar de Carlos como o amigo que o ia ajudar a entrar no mundo da moda. Além dos presentes e viagens, fazia-lhe transferências de centenas de euros, que em casa o jovem justificava como pagamento de trabalhos que fazia. Ele, no fundo, era um homem sozinho, porque ele tinha conseguido várias coisas, teve várias relações estáveis que não eram aparentemente homossexuais. Aliás, o Carlos não gostava de, como ele dizia, não gosto de bichas, eu gosto de homens. E, portanto, tinham que ter um ar de homem, tinham que ser homens. Primeiro foram os presentes, depois o dinheiro e as viagens. E os dois juntos partilhavam quarto e cama. Em troca, Renato usufruía dos benefícios desta relação. Visibilidade, conforto, alguma fama, compras de luxo, jantares em restaurantes caros, a presença em estreias e em eventos sociais relevantes. Um mundo diferente daquilo que o miúdo de Cantanhede tinha até então. Longe de se imaginar a passear por cidades europeias como Madrid, Londres ou Paris. Seguia-se Nova York, como conta o advogado de defesa David Thuer. Basically, he came in second in this contest and he was, approached by the victim. Ele foi abordado pela vítima para ir nesta viagem e prometeu-lhe uma série de benefícios. E quando ele realmente foi de viagem, não foi isso que aconteceu. E a vítima estava a tentar seduzi-lo constantemente. E bom, sabem, para ser seu amante. E o Renato, não sendo homossexual, teve realmente um esgotamento por causa disso. E ele não o deixava voltar para casa, não lhe dava o telemóvel, não lhe dava o passaporte. Passam 9 meses desde que o Carlos morreu. Começa o julgamento. Ao contrário do que acontece na maioria dos crimes, não se quer provar que Renato não matou, até porque o próprio já o confessou. Aqui, o que se quer é mostrar que não estava psicologicamente bem quando o fez, que foi consequência de um surto. O primeiro objetivo é ser considerado inimputável. O segundo, voltar para Portugal. The defense was going to be a psychiatric defense, which is obviously very difficult in New York. A defesa iria ser uma defesa psiquiátrica, o que é obviamente muito difícil em Nova York. Nunca houve uma defesa de homicídio como esta que fosse bem sucedida em Nova York. Além disso, isto não é feito muitas vezes porque o único ganho para o cliente é passar anos numa instituição de saúde mental, o que será provavelmente pior do que a prisão. Mas a razão pela qual o fizemos com o Renato foi por ele não ser um cidadão norte-americano. Falámos com o governo português e disseram-nos que se ele fosse absolvido devido à doença mental, faria o pedido de regresso do seu cidadão, porque ele não seria culpado. Assim, era uma forma de ele regressar a Portugal em vez de cumprir o tempo num hospital psiquiátrico. So that was a way to get him back to Portugal instead of, doing time in, state mental hospital. David Thuer, que acaba de ouvir dobrado pelo João Martins, foi o advogado de defesa de Renato ao longo de todo o julgamento. Assume o caso quase de imediato, conversa com o novo cliente nas primeiras horas após a confissão e garante que o encontra
confuso, adormecido, e só quando a medicação faz efeito é que consegue ter um relato coerente. Enquanto a defesa faz de tudo para garantir a inconsciência de Renato, a acusação faz precisamente o contrário. Acusam-o até de estar a encenar problemas mentais. William Barr, neuropsiquiatra e cuja dobragem é aqui lida pelo jornalista Hélder Gomes, é um especialista chamado pela Procuradoria de Nova Iorque. Avalia Renato, mede uma série de parâmetros e deixa claro em tribunal: não houve surto. Well, someone who is healthy will say, the guy made me mad. Bom, alguém que é saudável dirá: o tipo deixou-me zangado e não gostei do que ele fez, por isso puxei o gatilho, disparei e ele morreu. E ok, bom, é claro que houve um motivo. Ele deixou zangado e infelizmente não conseguiu controlar a raiva e disparou e matou. Mas alguém que diga algo como: eu achava que ele era o diabo, que tinha um olhar parecido com o diabo e que achava que o diabo ia conquistar o mundo, e por isso puxei o gatilho e matei o diabo, e o que fiz não está errado, porque salvei a sociedade do diabo. Soa a algo grandioso. O simbolismo e a violência do crime são chave para a tese da acusação durante um julgamento que chega a passar pelas mãos de 3 juízes diferentes. E claro, há a confissão de Renato, um depoimento que a defesa tenta várias vezes anular, mas sem sucesso. Well, that you have to be confident in what you're saying is correct. Bom, tens de estar confiante que aquilo que estás a dizer está certo. Eu nunca diria algo que não estivesse correto. É o trabalho deles, da acusação, dizer que eu estava errado e eu não concordo com eles. E vai ser sempre assim. E nunca irei a tribunal dizer algo em que não acredito. Ao longo de vários dias sucedem-se os depoimentos, as testemunhas, as teorias, as explicações, os especialistas ouvidos. Renato está muitas vezes no tribunal. E também está quando os 12 jurados, após uma reunião de 6 horas, concluem que é culpado. Não reage. Mantém o rosto baixo. Quando é agarrado pelos polícias, mesmo antes de voltar a ser levado, vira-se para a mãe, que por gestos lhe pede calma, manda beijos e une as mãos, como quem reza a Deus por um milagre que não virá a acontecer. O tribunal volta a encher para o dia da sentença. Todos sabem o que vem aí, faltam apenas os detalhes, o tempo de pena ou as condições em que terá de a cumprir. Ao longo das várias audiências, o Renato mantém-se em silêncio. A sua voz só se ouve na última sessão. Algo se apoderou de mim quando entrei no quarto do hotel nesse dia. Eu nunca tinha sido agressivo antes. Costumávamos lutar, mas na brincadeira. Nesse dia não percebo como é que as coisas se passaram nem porquê. O que se passou só Deus sabe. Este excerto é parte das declarações de Renato em tribunal, lidas aqui por Gonçalo Taborda. A seguir, pede desculpa à família e amigos de Carlos que ali estão presentes. A mãe, Odília, mais uma vez, também está ali. A poucos dias do Natal de 2012, Renato não é declarado inimputável. Aos olhos do júri, não sofre de qualquer distúrbio psicológico. Nem agora, nem quando matou. O crime, diz o juiz David Fitzgerald, é um exemplo arrepiante de manifestação de desumanidade entre 2 pessoas. A sentença é proferida. O dia em que ele foi condenado e levado preso foi a última vez que o vi. A nossa última conversa foi desejar-lhe boa sorte e, bom, sabem, na esperança que ele pudesse vencer o recurso. O recurso não ganha. A família dispensa os serviços de David e procura uma nova equipa, mas que também não consegue a redução da pena. A conversa com David Tuger começou uns minutos depois da hora combinada. Tinha acabado de visitar um cliente e a prisão entrou em lockdown. Ninguém entrava ou saía por causa de um pequeno motim entre reclusos. Não é normal, mas às vezes acontece, contou o advogado já dentro do carro e à conversa connosco. E é quase no fim de meia hora de conversa que lhe faço a pergunta. Acha que se fez justiça no caso de Renato? That's a powerful question. It's unfair because Essa é uma pergunta poderosa. É injusto porque não tenho qualquer dúvida de que o Renato não acordou naquela manhã com a intenção de matar alguém ou de fazer algo próximo de tentar matar alguém. Para mim, não havia dúvidas disso. Não tenho dúvidas que se o Renato não fosse bipolar e não sofresse um incidente psicótico, hoje não estaria preso. Por outro lado, o júri considerou-o culpado depois do julgamento, e isso é o sistema. O que teria sido justo era não ter sido declarado culpado devido a uma doença ou deficiência mental.
voltar para Portugal e receber os cuidados necessários. Para mim, teria sido o resultado justo. That to me would have been the fair result. Carlos morreu às 19h18 de 7 de janeiro de 2011, na sequência de ferimentos profundos provocados por agressões na cabeça e por estrangulamento. Causa da morte: homicídio. Renato é condenado a uma pena de prisão entre 25 anos e perpétua. Crime: homicídio em segundo grau. Hoje é o recluso 13A0056 e a sua morada é a Clinton Correctional Facility. E não é que ficaram os dois para sempre em Nova Iorque? A vontade de ficar eternamente em Nova Iorque foi expressa no livro Solidão Povoada que Carlos publicou no verão de 2007. Queria as cinzas espalhadas na Broadway. Primeiro fez-se a missa em Newark, na igreja de Nossa Senhora de Fátima, frequentada pela comunidade portuguesa. E em jeito de estrela de cinema, as duas irmãs mais velhas de Carlos, Amélia e Fernanda, e um grande amigo da família, o Cláudio Montes, deixam o local numa limusine com as cinzas em direção a Manhattan. O carro para junto ao passeio e uma série de turistas que visitam Times Square abrandam o passo para ver o que se passa. Amélia, Fernanda e Cláudio saem enquanto carregam as cinzas de Carlos. Abrem a urna e vertem as cinzas num respirador do metro de Nova Iorque. A legalidade do destino final de Carlos é questionada, mas tudo isto acontece sob o olhar atento de dois polícias que ali estão. Aos jornalistas ali presentes, a família assegura que tudo foi feito dentro das regras e com o favor policial. A transferência de Renato da ilha de Rikers, o principal complexo prisional do estado de Nova Iorque, para a Clinton Correctional Facility, onde ainda hoje se encontra, aconteceu poucos meses após a pena decretada. Fica longe da cidade e no meio de nada, quase na fronteira com o Canadá. Permite 3 visitas de 1 hora por semana, limitadas, a adultos previamente aprovados. Um local que Luís Pires, jornalista e amigo de Carlos, já visitou. É uma prisão de, como já disse, de alta segurança, que tem regras muito restritas, onde estão muitas pessoas, muitos criminosos, sobretudo acusados de homicídio de várias pessoas, traficantes de seres humanos, traficantes de droga, com penas pesadíssimas, algumas de prisão perpétua. Portanto, a adaptação dele não teria sido fácil a este estabelecimento prisional. Se conseguiu, de facto, continuar a tentar falar bem inglês e a imiscuir-se bem no sistema prisional americano, portanto, já lhe faltam alguns anos para poder, pelo menos ter a hipótese de pensar que pode sair no final da pena. Nos primeiros dias, e ao longo do julgamento, Odília Pereirinha, a mãe de Renato, ficou em Nova Iorque para visitar e estar com o filho sempre que possível. Mas o alto custo de vida na cidade obrigou-a a voltar a Cantanhede. Quando pode, viaja para os Estados Unidos. Com Renato, não há conhecimento de qualquer tipo de problemas com os outros reclusos. Uma pesquisa no Google, e é fácil encontrar algumas notícias de que tentou o suicídio usando objetos como lâminas de barbear, mas nada disto oficialmente confirmado. Há vários meses que Renato ajuda nas celebrações da missa na prisão e na confecção de roupa. Tudo atividades que, aliado ao comportamento calmo, o podem favorecer no momento em que for pedida liberdade condicional. Pelo menos tenta passar o tempo da melhor maneira, sem se envolver em problemas com outros reclusos, nem causando problemas na própria cadeia, que é uma coisa que vai ajudar depois perante a Comissão da Liberdade Condicional. Quando foi preso, o último iPhone que viu ser lançado foi o 4, e a PlayStation ainda só ia na 3ª versão. A série de filmes do Harry Potter ainda não tinha chegado ao fim, e os One Direction ainda não tinham lançado qualquer álbum. Não vai conhecer o mundo onde todos usamos o Instagram ou o TikTok. Quando cumprir os 25 anos da condenação, Renato terá 46 anos e terá passado mais anos em prisão do que em liberdade. Ao longo de toda a produção deste episódio, tentámos contactar o Renato, o atual advogado e a família. Ninguém quis voltar a falar sobre o caso. Remetem-se ao silêncio. Esteve em cima da mesa uma entrevista com o próprio, fosse presencial, por telefone ou por carta. Mas até ao momento em que lançamos este episódio não tivemos qualquer resposta. Nem sim, nem não.
Assegura-nos também o Ministério da Justiça que não há registro de qualquer pedido de extradição de Renato para Portugal, nem em 2011, nem durante o julgamento, nem nos últimos anos. Questionámos o governo sobre outra possibilidade. Se fosse este o ano em que Renato completasse os 25 anos de cadeia, haveria disponibilidade para apoiar o regresso ao país? Uma pergunta que ficou sem resposta e adiada até setembro de 2035, daqui a 9 anos, quando a justiça norte-americana decidir se Renato poderá sair em liberdade condicional e, eventualmente, voltar a Portugal. Quando nasceu, chamaram-lhe Maria das Dores Correia Alpalhão, mas conheciam-na por Mimi. Com o segundo casamento passou a ser a Maria das Dores Pereira da Cruz e, com a viuvez, tornou-se simplesmente Maria das Dores, a mulher que mandou matar o marido à martelada. É o nosso próximo episódio. O podcast Aqui há Crime é conduzido e narrado por mim, Júlia Pinheiro. Tem a produção, entrevistas e narração de Marta Gonçalves, a sonoplastia e a banda sonora é do João Luís Amorim. As mensagens, os excertos das entrevistas e as dobragens que ouviu foram lidos pelo João Martins, Hélder Gomes, Joana Pereira Bastos e Gonçalo Taborda. A capa é do Tiago Pereira Santos, com fotografia de José Fonseca Fernandes. A coordenação é de Joana Beleza, a direção de Daniel Oliveira. A Hora do Crime é sempre a mesma, todas as sextas-feiras, nos sites da SIC, SIC Notícias e Expresso ou na sua plataforma de podcasts preferida. Ficamos à sua espera. Até lá! O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.